Paz do Senhor, amadas irmãs da Igreja Metodista em Isabel. Mais um domingo da Escola Dominical, que vamos estar falando de Débora e Baraque, parceria necessária. É a lição de número 4 da nossa revista Legados de Fé. Então vamos estar comentando um pouco hoje sobre Débora, que é um fato que todas conhecem, mas nós vamos estar comentando um pouco. Israel, após a morte de Eude, ficou 20 anos longe dos caminhos do Senhor. E Deus, assim, ouviu o clamor desse povo, levantando ali Débora como juíza, que atendia o povo debaixo de uma palmeira, julgava as questões do povo de Israel. E era uma mulher valente, uma mulher que não temia, ia à luta porque ela sabia o Deus que ela conhecia. Assim como nós, que fazemos parte do projeto Desperta Débora, temos a nossa visão de Débora como mulher guerreira, mulher de oração, mulher que não desiste. Então, Débora e Baraque, parceria necessária. Vamos na lição. Sabemos que quando nos dispomos a caminhar lado a lado com outras pessoas, podemos chegar mais perto dos objetivos comuns, vencendo os obstáculos que dificultam o caminho. Na verdade, quando a gente tem outra pessoa para estar junto conosco em oração, em busca a esse Deus, se torna mais fácil a nossa batalha. Uma igreja que caminha em unidade do propósito e em santidade entende a importância de juntar forças, unindo dons e talentos, juntando-se mutuamente, superando as dificuldades, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. O que a história de Débora e Baraque, registrada no livro dos Juízes, tem a nos ensinar sobre isso? O quê? O livro de Juízes narra histórias de pessoas que foram levantadas por Deus para conduzir o povo de Israel nos propósitos divinos. Todo o propósito que Deus tinha, Deus sempre levantava pessoas para conduzir esse povo. Essas pessoas chamadas de juízes agiam como promotoras da justiça, sempre como um instrumento de Deus em uma missão especial. No capítulo 4, depois você lê o capítulo 4 todo, porque ele é grande, de Juízes, vemos que o povo de Israel, em decorrência de sua desobediência a Deus, está debaixo da opressão de um inimigo e o povo cananeu liderado pelo rei Jabim, cujo exército comandado pelo general Cícera. Então, o rei era Jabim e o comandante era Cícera, que assustava o povo de Israel, assustava os seus inimigos pelos carros com seus 900 carros de ferro. Vemos também a juíza Débora, uma mulher que já se dedicava ao cuidado do povo. Ela, que também era profetisa, atendia as pessoas respeitadas, atendia as pessoas à sombra de uma palmeira e era muito respeitada por todas as pessoas que frequentemente iam até lá para ouvir as suas orientações, conforme está no versículo 4 e o versículo 5. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Então os filhos de Israel sempre iam até ela para se aconselhar. O governo opressor de Jabim já durou 20 anos quando o povo clamou por socorro divino. Débora, que conhecia o sofrimento do povo, se desbruçava para resolver os seus problemas. Mandou chamar Baraque, um líder nas batalhas do povo israelita, e lhe transmitiu as ordens do Senhor. Esta ordem não só trazia as orientações do que Baraque precisava fazer, mas também lhe mostrava o resultado da batalha. Que Deus, quando nos revela, é porque Ele vai agir. E Deus mostrou a Débora
a batalha e o resultado, que seria a vitória. Mas ainda assim Baraque não se sentiu seguro para lutar e condicionou a sua ida à de Débora, que prontamente atendeu ao seu chamado, que está no versículo 8, ele disse: Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Aí Débora responde: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes. Então ela falou assim: eu vou contigo, mas o Senhor não vai entregar Cícera nas mãos de uma mulher. Amém? Olha só a coragem, a ousadia de Débora. Débora, ao aceitar o convite, deixou claro que com isso a honra da vitória seria dada a uma mulher a quem Deus entregaria o comandante Cícera. E no campo de batalha, a palavra de Débora era de encorajamento, apontando a Baraque o momento de se levantar contra Cícera e contra o seu exército. Ou seja, Débora foi dando todas as coordenadas, relatando que Deus estaria com eles, como assim esteve lá no versículo 15. O homem que tinha 900 carros de ferro agora fugia a pé. Quando ele viu o comandante Cícera, a investida de Baraque ali com Débora, ele fugiu a pé e seu exército foi completamente derrotado. E além de Débora, uma outra mulher entrou em cena, que a gente, quando comenta sobre Débora, nem fala sobre ela, sobre Jael, que foi Jael que matou Cícera. Jael, quem era Jael? Era uma esposa de Éber, que mantinha laços amigáveis com Jabim, o rei de Canaã. No versículo 17, você vai ler. Jael, à sua maneira, matou Cícera e fez Baraque saber. Né? Vamos ver no versículo 18 ao 22. Saindo Jael, a mulher, né, ao encontro de Cícera, disse-lhe que ela tinha intimidade com ele, amizade com ele. Entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então lhe disse: dai-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu a beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar: há alguém aqui? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão de um martelo. E foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Então Deus deu a vitória ao povo de Israel através de Débora, mas quem completa a obra é Jael. Jael é que mata o rei, o comandante Cícera. Então, entregou ele nas mãos de uma mulher. O rei era o Jabim, de Canaã, que depois foi exterminado. Então, palavras que iluminam, fragilidade e coragem. Baraque era um líder de batalha e, apesar disso, se sentia amedrontado em lutar contra Cícera, porque via que seu exército de 900 carros de ferro era muito poderoso. E diante da ordenança de Deus que lhe foi transmitida por Débora, ele não teve medo, né, de exterminar a sua fragilidade e pedir ajuda. Muitos homens são educados a não ser insensíveis, até quem diga assim: homem não chora, né? Mas nós sabemos que nós temos que agir de acordo com os nossos sentimentos. Temos que reconhecer as nossas fragilidades e confessar, né, nosso medo, assim como Baraque confessou seu medo diante daquela missão que não o diminuía. Ao contrário, lidar sinceramente com os próprios sentimentos sempre traz dignidade ao ser humano. Então, quando você reconhece que você não pode, que você não é capaz, que você fala ao Espírito Santo, ele vai até o trono do Pai, e o Pai assim te dá um escape, te dá uma vitória, usa alguém para te ajudar
assim como usou Débora e Jael para ajudar Baraque naquela batalha contra o povo, contra o comandante Cícero, contra o rei Jabim. A Baraque continuava sendo um líder de batalha e o medo provava que ele valorizava a vida, porque não adianta a gente querer ser valente e ir numa batalha da qual nós não estamos preparados. Precisamos saber as nossas limitações. A sociedade tem lutado contra homens violentos, mas ao mesmo tempo estimula que eles se tornem violentos quando exige deles uma postura que esconde a sua fragilidade. A fragilidade não tem a ver com o sexo, mas com a nossa humanidade e com as nossas experiências de vida. Quanto mais você tem experiência, mais você sabe até onde você pode ir, certo? A ousadia e coragem de Débora estavam alicerçadas na confiança que ela tinha no Senhor. Então ela cuidadosamente cumpria a sua missão e ouvia os clamores do povo. Deu o recado divino a Baraque e, diante da fragilidade dele, naquela situação, se dispôs a seguir com ele. Muitas mulheres se sentem com medo de enfrentar as batalhas na vida, se sentem incapazes, esperando que alguém lute e se posicione por elas. Débora, casada com Lapidote, era alguém que fugia a essa lógica. Ou seja, ela, confiando no Senhor, preferiu lutar a desanimar. Ela não desanimou. Não desanimemos, ainda que os nossos filhos, nós como Déboras, estejam longe dos caminhos do Senhor, ainda que os nossos filhos estejam envolvidos em drogas, ainda que nossa família esteja desmoronando, não vamos desanimar, vamos confiar no nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que deu vitória a Baraque e a Débora, usando Cícera para matar, usando Jael para matar o rei, o comandante Cícera. Há quem veja a arrogância na resposta de Débora a Baraque. Certamente irei contigo, porém não será a tua honra que investido que empreende, mas nas mãos de uma mulher Deus dará. Não, ela falou ali com ele, mostrando para ele a realidade do que realmente iria acontecer, certo? Por quê? Deus age em favor do seu povo. E na história de Israel registrada na Bíblia, perdemos as contas das inúmeras iniciativas de Deus em favor do seu povo, inclusive em meio à sua desobediência, conforme relata Juízes 4:1, que o povo estava longe de Deus, após a morte de Eude. Era o que acontecia na época de Débora e Baraque. A derrota de Jabim, do rei, do seu povo, uma vida fazendo o que é mal perante o Senhor. Propicia inúmeras situações negativas que no aspecto do poder e opressor do rei, que se manifestava pela riqueza do exército do povo, clamou. Então o povo clamou por causa do rei que se investia oprimindo eles. Então o povo clamou e Deus ouviu a sua oração. E não é diferente conosco também. É Deus que nos chama e capacita para o serviço. Débora foi uma mulher chamada a exercer a função de juíza. Ela recebeu de Deus o dom e o exerceu. Nós temos um dom que Deus nos deu e nós temos que saber qual é esse dom e exercer com ousadia, com autoridade, confiando plenamente que Deus tinha algo para realizar através de sua vida e se dispôs a obedecer Débora, independente de sua vida e da opinião ou da rejeição do povo. Ainda encontramos mulheres e homens que se calam e se escondem diante do dom recebido de Deus por falta de fé ou por insegurança diante de palavras ou olhares de pessoas que se colocam como opositores à sua palavra. Ou seja, você não vai conseguir, você não é capaz, você não tem estudo, você é isso, você é aquilo. Nós não temos que olhar para isso, temos que olhar para o nosso Deus, autor e consumador da vida. E aquela tarefa, aquele dom que Ele nos entregou, sabemos que Ele pode e nos capacita a fazer a obra. E para a nossa conclusão, a postura de Jabim
de se colocar contra o povo de Deus o levou à ruína. A competição entre homens e mulheres também arruína o povo, a sociedade e a igreja. A fragilidade e coragem não dependem, aliás, do sexo. São experiências humanas e podem ser, respectivamente, transformadoras e fortalecidas mediante nossa relação sincera com Deus e com as pessoas. A parceria entre Débora e Baraque deve nos educar na maneira de como nos relacionarmos, ter coragem de confessar as fraquezas e ousadia para ajudar quem está frágil. São dádivas de Deus que Deus nos concede para lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. A Deus pelas transformações necessárias para a nossa vida e sociedade. Que sejamos nós uma igreja que caminha em unidade e santidade, um bom exemplo para esse mundo perdido e dividido. E como a igreja local pode colaborar na educação de mulheres e homens para uma sociedade mais justa e saudável. Graças a Deus que a nossa igreja, nós temos mulheres pastoras, temos mulheres guerreiras, mulheres que se dispõem a lutar em nome de Deus. E para nós encerrarmos aqui, vou deixar Romanos 8, o 26, que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que a nossa força, que a nossa confiança, que a nossa certeza esteja no Senhor Jeová, o grande general de batalha. Que nós possamos depositar nossa confiança através do Espírito Santo, pedindo direção e orientação sobre as nossas batalhas, sobre as guerras que temos enfrentado, sobre toda essa pandemia que estamos vivendo. Só o Espírito Santo pode interceder por nós, só o Espírito Santo pode nos dar força para prosseguirmos e sabermos que Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Amém, amadas? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo exemplo de Débora, de Baraque, de Jael. Nós queremos ser, sim, homens e mulheres, fiéis, sinceros a Ti, corajosos, dependentes, únicos e exclusivamente do Senhor. Sabemos que não é na nossa força, mas é na força do Teu Espírito Santo. Renova as nossas vidas nesta manhã e enche-nos, Senhor, cada dia mais da porção do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenhamos um domingo abençoado e que o Senhor nos abençoe ricamente, amadas. Amém? A paz do Senhor Jesus. Shalom. Maranata, vem, Senhor Jesus.